Testar se esse negócio tá funcionando mesmo. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Jennifer Suelen. E antes de mais nada, eu quero pedir você para deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho. E, segundo que eu andei pesquisando por aí, deixa que seja um coraçãozinho aí no comentário pro YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos, tá bom? Ai, gente, deixa eu decidir aqui qual tema que eu vou falar hoje. Vamos começar falando de batismo nas águas. Aqui no livrinho, né, que a gente tá se baseando no livrinho, né, Curso das Águas, foi o que eu fiz, né, lá na minha igreja, esse livrinho aqui, um mini curso. Tô repassando pra vocês, né. A introdução aqui diz: existem mais razões para você ser batizado nas águas do que razões para não ser. Na verdade, a única razão para alguém não ser e não crer em Jesus, negando-se a viver de acordo com seu estilo espiritual de vida, né? No estudo de hoje, você conhecerá as principais razões por que deve submeter-se a este mandamento. Quem crer e for batizado será salvo. Gente, vocês percebessem eu fungando, tá? Minha voz está meio diferente, porque eu tô um pouco gripada, tá? Então, primeiro, né, a letra A aqui fala, é um mandamento de Deus. Eu já tinha falado em outro vídeo aqui sobre o batismo que o batismo de verdade é por imersão. Você deita, né, alguém te deita, né, sobre as águas, como se você estivesse morrendo pro mundo. E quando você é levantado, é como se você estivesse nascendo de novo, uma nova criatura em Cristo, né? E Deus disse que quem cresce deveria ser batizado. Quer dizer que se você ainda não foi batizado, você vai para o inferno? Não necessariamente. Se você tiver aceitado Jesus como seu único suficiente Salvador, tivesse arrependido dos seus maus pecados, tipo adultério, roubo, prostituição, pornografia, né? Se você tivesse arrependido e tiver parado de praticar essas coisas que, segundo a Bíblia, são erradas, então você já está salvo. O batismo, ele é como se fosse... Vou dar um exemplo melhor. Suponhamos que você está em um relacionamento sério com uma pessoa durante alguns anos e vocês decidiram casar. Ó, esse tempo que você passou junto com ela, você já tá junto com ela, você já é, né, como se diz, um casal. Não significa que vocês só vão se tornar um casal depois que vocês casarem, né? O casamento é só um símbolo para representar que vocês estão fazendo uma aliança, né? Que vocês decidiram passar o resto da vida de vocês juntos. E com Jesus não é diferente. Você tá com Jesus, você começa a conhecer o que é errado, começa a parar de praticar, se arrepende daquilo, né? E aí depois você batiza, porque é como se fosse uma aliança com Deus ali. Você fala, Deus, a partir de hoje eu vou caminhar com você, né? Todos os dias. Não é assim, tá, gente? Eu tô dando uma explicação pra ficar mais claro. Aí a partir dali você tá firmando um compromisso com Deus, que você vai caminhar com Ele, que você vai colocar em prática os mandamentos dele, certo? E, né, o batismo é um mandamento. Aqui em Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, se alguém te batizar em nome de qualquer outra coisa, em nome de Nossa Senhora, em nome de não sei lá das quantas, não sei, não importa. Tá errado? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Em Mateus 7:21 diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Como assim? Ficar falando Senhor, Senhor não vai garantir que você entre no reino dos céus. Ficar orando, jejuando, buscando, fazendo bem para as pessoas, como é que eu posso dizer? Fazendo boas obras, fazer doação, fazer caridade, isso não vai te levar para o céu, porque nós somos salvos pela fé, né?
como se diz, pela graça, nós não merecemos, mas Jesus se entregou na cruz para que tivéssemos uma segunda chance de vivermos eternamente, né? Então, além, né, dessa graça, porque nós já somos salvos pela graça, nós só precisamos arrepender e parar de praticar as coisas erradas. O que é isso? É o que está escrito aqui, ó. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, seguir os mandamentos, batizou, se arrependeu, não pratica mais os pecados antigos, pronto, você está salvo. Tá? Agora, existem crentes de fachada, né? Eu sou crente, mas se eu beber uma cervejinha, dá nada não. Eu sou crente, mas assistir um filminho pornográfico, dá nada não. Eu sou crente, mas fazer tal coisa é normal. E isso daí nunca foi crente de verdade. Nunca. Isso daí é a maior farsa. Isso daí é pior do que o usuário de droga que fala assim, não, eu sou realmente um usuário de droga porque eu realmente fumo todos os dias e tal. É pior do que porque pelo menos ele sabe que ele tá errado, ele sabe que ele faz todo dia e ele tem consciência que ele tá fazendo errado. Agora a pessoa, não, eu não faço, não, isso aí não é errado, não. Ficar se auto-justificando, justificando seus erros, erro não tem justificativa não, gente. Tá? Para de ficar justificando seus erros, aceita que você tá errado, confessa pra Deus, porque ficar se justificando não vai te levar pro céu, infelizmente não vai. Então, é melhor você confessar pra Jesus, claro. Falar, ó Deus, eu sei que eu faço isso errado, então você me perdoa. É muito mais bonito, né? E é o que vai garantir isso, que você viva eternamente, né? Mateus 12:50 diz, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, quando, né, nós nos convertemos e tal, nós passamos a ser irmãos, né, de Jesus, porque co-herdeiros, né? Enfim, é isso. Tiago 1:22 diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que eu acabei de falar aqui, né? Tem muita gente que prefere se auto-justificar, fica falando, mas isso aqui não é errado, porque isso aqui pode, porque isso aqui não tem nada a ver, porque tomar um copo de vinho não vai te fazer ir pro inferno, né? Fica assim, enganando a si mesmo, com falsos discursos, com falsas crenças, com o que não tá escrito na Bíblia. Não tá escrito na Bíblia que você pode beber vinho. Aí vai falar, porque antigamente as pessoas bebiam vinho pra curar doença, pra não sei o quê. Antigamente, vamos lá, não tinha, como é que eu posso dizer, remédio. Então as pessoas usavam, né, a cachaça, né, para poder aliviar dores, para poder usar como anestésico, né, para pessoa não sentir dor, né, para fazer algum procedimento, sei lá, para tirar algum órgão, alguma coisa do tipo. Não sei se naquela época tinha cirurgia, né, mas eles usavam para tratar dores, essas coisas, que eram um anestésico, vamos dizer assim. E aí depois que Jesus vem, que aí tem lá aquela festa que Jesus multiplica o vinho, aquele vinho não é fermentado. O vinho era nada mais, nada menos do que um suco de uva. Por quê? Porque, Jesus era puro, não tinha pecado. E tanto o pão quanto o vinho que Jesus servia para os seus discípulos não era fermentado. Então, o vinho não tinha álcool, porque para que se torne um vinho alcoólico precisa estar fermentado. E o pão também não tinha fermento, nem nenhuma agregação, só tinha o pão mesmo, a massinha lá do pão, né? Por isso que a massa nem crescia, né?
mas era para representar o quê? O corpo e o sangue de Jesus, que é puro, não tem mistura, não tem fermentação, não tem agregação, entendeu? Então não tem álcool, o vinho que Jesus servia, né? E vamos continuar aqui. Aqui tá falando assim, na letra B, é a garantia de uma consciência pura em Deus. Em 1 Pedro 3, 20 e 21, diz que os quais no outro tempo foram rebeldes, né? Enquanto Noé preparava a arca, né? O pessoal não deu muito assunto, né? Falaram, não, isso é besteira, esse cara tá lelé da cuca, né? E acabaram, né, morrendo, né? Por conta que eles ignoraram, né? Mas o que tá dizendo aqui? O batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência com Deus, pela ressurreição de Cristo. Então, o que é o batismo no final dessas contas? Você morre para o velho homem de pecado, de imundícias, e você nasce de novo em Deus, você ressuscita de novo com Deus e se torna um novo ser em Cristo. É basicamente isso. Porque o próprio Jesus foi batizado, né? Então, Jesus, né, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se vocês já viram essa passagem, né? Mateus 3, 3 ao 17, né, que fala que quando ele saiu da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma, não foi uma pomba não, gente. Desceu em forma de pomba sobre ele. Então, vamos... Deixa eu ver aqui. Faltou uma aqui. Faz parte desde o início da igreja. Então, desde Atos 10, 47 a 18, todas as pessoas que se arrependessem, desejassem ter uma nova vida em Cristo eram batizadas, né? Conclusão. Se para você a Bíblia é a palavra de Deus, é necessário crer no que está escrito em toda a sua totalidade. Infelizmente, a maioria das pessoas perdem toda a visão de Deus simplesmente pelo fato de praticarem apenas algumas coisas do que a Bíblia diz, enquanto poderia ser alcançadas por todos os lados pelo amor de Deus. Quando aceitamos o batismo, estamos confessando que queremos viver o tudo de Jesus, né, que providenciou na sua morte e ressurreição, desde o perdão dos pecados até a vida eterna. Então, quando você aceita batizar, você está dizendo, olha Deus, eu reconheço que eu não sou merecedor, que eu não sou digno do Senhor, mas que eu reconheço que o Senhor é meu único Salvador, que eu sou salvo pela graça, que eu sou pecador, sim, porque quem diz que não é pecador está mentindo, porque mesmo que você não pratique pecados, você não deixa de ser um pecador. Você é pecador desde que Adão e Eva pecaram. Então, independente se você pratica ou não pecados, você é um pecador. Mas isso significa que por você ser um pecador, você vai ser condenado? Não. Se você se arrependeu, confessou, batizou e parou de praticar, você está salvo. Mas, uma coisa que eu quero ressaltar. Você não pode ter a salvação só pra você. Tipo, eu tô salvo, o resto que se dane. Não. Você tem que falar de Jesus para as pessoas, pregar a palavra, falar o que você também escutou um dia, né? Falar a verdade, para que as pessoas, né, abram seus olhos espirituais e comecem a se converter nos nossos caminhos também e sejam salvas também, né? Então, recapitulando, por que devemos batizar nas águas? Né? Porque é um mandamento, porque é uma garantia de consciência pura, você a partir dali não vai praticar mais pecado. Gente, pecado não significa que você batizou, você não pode pecar nunca mais. Eu não tô dizendo que pecado é liberado. Eu tô dizendo o seguinte, eu tava conversando com a pessoa, eu menti, sem perceber, eu menti.
Aí, esse foi um pecado por acidente, não foi algo que você falou assim, eu vou mentir porque esse é o melhor caminho. Não foi. Foi um pecado por acidente. Agora, você pegar e falar, eu vou mentir porque eu não quero falar a verdade, aí é um pecado consciente, você sabe que é errado que tá fazendo, tá? Então, cuidado, tá? Com pecado consciente, pecado por acidente. Pecado por acidente é normal, gente. Acontece com todo mundo, porque nós somos falhos, nós somos humanos e nós somos tentados todos os dias, né? Então, os últimos, porque o próprio Jesus foi batizado e porque faz parte da igreja, né? Desde o início lá de Atos, né? A primeira igreja. Então, perca tempo não, tá? Se converta dos seus caminhos enquanto é tempo. Jesus está voltando, tá, gente? Ó. O tempo tá rolando, ó. Tá passando e Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, se arrependa enquanto é tempo, busque enquanto é tempo, porque a própria Bíblia diz: chegará um tempo em que me buscarão e não me encontrarão. Por quê? A igreja já vai ter subido, então o Espírito Santo não vai estar mais aqui na igreja, a igreja não vai estar mais aqui, e aí é só tribulação, né? E eu só lamento pra quem ficar, porque não vai ser fácil. Não vai ser. Se você falar Jesus, ó, era uma vez. Então, vamos nos preparar, gente. Bom, essa foi a palavra de hoje, né, gente? Na próxima, a gente vai falar sobre as dúvidas mais frequentes, tá? É o último tema do livrinho, tá? Não perca. Bom, gente, essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.